Tchau. Tchau, meu amor. Beijo. Viu? E a novidade que a gente tem para você é que a gente está abrindo um Instagram só do Grávidas em Movimento. E sempre que a gente fizer as reuniões pelo Zoom, que vai ficar gravado também, a gente vai estar fazendo a live pelo Instagram ao mesmo tempo, tá? E aí depois a gente vai fazer da live, a gente vai fazer alguns vídeos mais curtinhos, né? Vai estar reduzindo esses vídeos. Então, hoje a gente está de volta, né, Sandra? E o nosso tema de hoje é incontinência urinária na gestação. E aí, o que acontece com a incontinência urinária na gestação? É uma queixa bastante comum, né? Cerca de 30%, 30% a 40% das mulheres na gestação tem queixa urinária, né? Você pode convidar as pessoas. Mas Porque, acho que agora... como a gente não tem seguidor, a gente abriu um Instagram hoje. Aqui você pode mandar aqui, ó. Opa. Ainda tem aqui. Ah, tá. Fala de novo o tema. Então, o tema de hoje é incontinência urinária na gestação. Então, a gente tem que pensar, né, que a maioria das grávidas, aí, entre 30% a 40% das grávidas, podem se queixar de perda urinária na gestação, tá? E que momento que acontece a perda urinária? Às vezes, no início da gestação, mesmo quando não tem nem peso da barriga, já tem influência hormonal, né? E o que acontece? Todas as alterações fisiológicas da gestação acabam aumentando a quantidade de urina, né? Então, ela acaba tendo um volume maior, né? A gente pode deixar depois, a gente aprende aqui. A gente pode ter um aumento do volume, né, de filtração e aumento desse volume de urina mesmo, logo no início da gestação, né? Então, no início, quando você tem a influência hormonal, normalmente aumenta a frequência urinária, ela tem urgência miccional, e aí, por conta disso, ela pode ter algum esforço também e ter perda urinária. O que acontece com os exercícios de assoalho pélvico no início da gestação? A gente toma um pouco de cuidado no primeiro trimestre gestacional. Por que a gente toma esse cuidado? Porque as contrações da musculatura do assoalho pélvico pode gerar alguma contração, alguma coisa assim do útero, né? Então a gente toma um certo cuidado para não fazer um treino de assoalho pélvico no primeiro trimestre. Então, a partir da 13ª semana, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Só com um cuidado mesmo. Claro que as orientações... Deu uma instabilidade aqui na internet. Claro que as orientações, né, com relação, às vezes, a pegar um peso, a trazer uma contração, não tem problema, mas a gente evita de fazer aquelas contrações repetidas, tá? E aí, de que forma que a gente vai cuidando da incontinência urinária na gestação? Que momento que é mais fácil cuidar, que momento que é mais difícil? Né? Então, ali naquele período do segundo trimestre gestacional e do início do terceiro trimestre, a gente consegue trabalhar bem a musculatura do assoalho pélvico, né? E aí a gente vai usando os princípios de integração postural, de respiração, de ativação dessa musculatura, buscando a contração mesmo da musculatura, tanto a contração rápida quanto a contração sustentada. E aí, o que vai sendo mais difícil? À medida que vai chegando mais próximo do terceiro trimestre da gestação, daquela fase que a gente chama da fase do caminho para o parto, cerca de 28, 30 semanas, ainda a gente consegue treinar essa musculatura, né? Só que
34, 33, 34, a gente já começa a ter um aumento, né, de edema, né, na região da vulva. E aí as contrações vão ficando cada vez mais difíceis. Às vezes é nessa fase que volta a perda urinária. Então, eu tenho alguns casos, assim, que eu comecei a acompanhar a gestante logo no início da gestação, e ela tinha uma perda urinária que passou, e às vezes no finalzinho da gestação essa perda urinária volta. E aí que a gente vai orientar muito o apoio do abdômen, com aquela faixa de sustentação do abdômen, né? Aquela faixa que normalmente a gente chama de eu falo que é uma cinta na gestação que dá um apoio para a barriga, então acaba fazendo com que o peso da barriga seja um peso menor sobre a bexiga, né? Então ajuda bastante também. A questão da ingesta de líquido é muito importante, que às vezes, por conta da perda urinária, ela diminui a ingesta de líquido. Então, no final da gestação, é importante manter o quê? A hidratação, né? Então, a ingesta de líquido fracionado, ela é muito importante nessa fase, tá? Porque se ela reduz a quantidade, isso vai trazer consequências para a circulação. E a gente sabe que quanto menos líquido ela ingere, maior a tendência dela ficar demasiado, né? Porque ela não está lavando. Então, ela precisa de uma quantidade boa de líquido também, né? Então, a gente sabe que no final da gestação tem uma tendência de retenção de líquido do membro inferior, de edema. Então, esse edema também, ele precisa, né, de uma circulação boa, né? E essa circulação depende da ingesta de líquido também, da quantidade que ela está ingerindo e eliminando, tá? E aí, como que a gente vai focar hoje no treinamento da musculatura do assoalho pélvico? Então, primeiro, a gente vai entendendo essa musculatura como duas partes da musculatura. A musculatura anterior e a musculatura posterior. O que acontece é que no finalzinho da gestação, com esse edema na vulva, né, que fica mais edemaciado mesmo, fica muito mais difícil a gente fazer as contrações rápidas, né? E a gente pensando que essa musculatura do assoalho pélvico vai sofrer a sobrecarga do peso da gestação, do bebê sobre essa musculatura, a sobrecarga de que também por conta dos hormônios na gestação, os tecidos estão mais frouxos, então a gente tem que pensar numa maior sustentação dessa musculatura. Por isso que a gente vai focar na musculatura de suporte dos órgãos, que é a musculatura mais profunda do diafragma pélvico, que é aquela contração mais sustentada. Então, não é isometria, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas fica ali em isometria. Não é uma isometria, mas é uma contração mais sustentada, sim, dessa musculatura que muitas vezes a gente vai trabalhar em conjunto com o abdômen e com um trabalho postural, porque ela precisa manter essa postura. Então, se você estiver acompanhando no segundo trimestre gestacional, você vai enfatizando o treinamento postural, sempre junto com a ativação do abdômen, essa coisa de trazer, né, o abdômen contido, que eu falo, ao invés de... Não é uma contração, é uma ativação, né? Não é ficar contraindo nem o assoalho pélvico, nem o abdômen o tempo todo. Né? Da gente pensar que não é 100% de contração. Isso é muito legal. Né? Então, eu trabalho muito com 25%, segura o 25%, que é essa ativação. Né? Uhum. Sente no trabalho dos transversos do abdômen. Essa questão das camadas do abdômen, né? Profundas, né? Eu não sei como é que você trabalha, é 25, é 50? Eu trabalho 25, 50, 100. 25, 50, 100, tá? Então, como é que é o 100? É sentir a contração máxima. A máxima. E aí é uma contração. Aí é uma contração. Isso. Então, aí tem uma referência dessa contração. E você usa essa contração numa postura ou fazendo um abdominal? Não, fazendo abdominal não, porque aí você está usando reto. Tá. Né? Então, sempre com a coluna bem reta para sentir por dentro. Musculatura do interna, do transverso. Tá. E aí usa as costelas para usar os oblíquos, para baixar. Usa as costelas para, dependendo, né, de como for, se tiver muito para fora as costelas, e vai ficando, né? Vai ficando. Então, as costelas podem também ajudar. Mas, assim, né, a tendência das costelas também é usar o reto abdominal,
não é o caso agora. Com a elevação da cabeça. Então, para sentir a contração máxima desse abdômen, ela tem uma referência do que é ativação. Você não usa a elevação da cabeça para não usar o reto, usa o trabalho postural da respiração para vir o transverso e os oblíquos. Exatamente. Tá. Na posição sentada, na posição em pé, em pé encostada na parede. Ótimo. Aí ela vai conseguir sentir o que é uma contração máxima. Depois do parto, também uso. Também usa, né? Então, esse treino é ótimo. Né? Esse treino depois do parto, de barriga para baixo. Tá, entendi. Porque ela não vai usar o reto abdominal. Tá, com certeza. Vem a musculatura de dentro. Isso. Né? Tá. E aí, o que normalmente a gente precisa trabalhar? Principalmente na gestação, essa contração sustentada, ela não consegue manter se ela pensar só no assoalho pélvico, né? Então, porque tem ali a sobrecarga, tem os tecidos que estão mais inchados, né? Ela fica toda com mais retenção, né? Só no final, ao longo da gestação, também tem essa influência. Então, se a gente pensar que essa contração sustentada vem pela contração só do assoalho pélvico, ela não consegue manter. Então, quando você traz com a contração da postura junto com o abdômen, ajuda a manter essa contração do assoalho pélvico por mais tempo. Então, eu sempre explico isso para a gestante também, tá? Então, interessante essa coisa do uso da musculatura abdominal, que é o 100%, para ela ter uma noção do que é uma contração máxima, que ela não vai fazer isso ao longo das atividades de vida diária dela, né? E aonde que a gente sente esses 25%, 50%, né? Eu já fiz, assim, vários treinamentos com os físios e também o que a gente usa muito aqui no Grávidas, sempre a partir dos isquios. Quando você vai buscando o melhor alinhamento da sua coluna a partir dos isquios, a sensação de autocrescimento, sem você usar a musculatura do abdômen, só de empurrar os isquios e de crescer, você já sente que algo vem. Então, é uma sensação de presença, de que o músculo está ali presente. E junto com isso, vem a sensação de que a vagina e o ânus vêm junto, e o abdômen também. Então, isso é aqueles 25%, né? Que é essa ativação postural. Então, sem eu fazer esforço, só de eu manter, eu já sinto que tem a presença de um músculo. Quando eu começo a crescer um pouco mais e fazer a força nos isquios um pouco maior, eu vou sentindo maior essa contração, né? Mas tem espaço para eu contrair mais, que aí, quando você vai abaixando as costelas e forçando essa que você sente essa contração máxima do abdômen, né? Então, a gente 1% junto com o abdômen, essa musculatura do assoalho pélvico, né? Para que ela contraia por mais tempo. Eu não sei se quem está participando aí tem gestante participando também. Vocês querem comentar alguma coisa? Está todo mundo quietinho? Por favor, comentem. Anne, Dalmara. É importante vocês trazerem, a Dalmara está atendendo, Malu, Nildete. É importante, independente de ser gestante, fisioterapeuta, né, trazer para a gente um pouco do relato da perda urinária, situações que acontecem na perda urinária. Então, assim, da experiência que eu tenho, é sempre quando carrega um peso, quando está com vontade de ir no banheiro, que tem que correr para fazer essa urgência seguida de perda, carregar peso, que aumenta a pressão intraabdominal e tem um ajuste postural que também, dependendo de como é esse peso, de levantar o peso acima, né, do nível do ombro, ou agachar, você fragiliza ainda mais os tecidos e aumenta essa sobrecarga no assoalho pélvico, né, quando você tem que levantar, quando você tem que agachar. Por isso é que durante essas atividades a gente solicita a contração, porque a gente sabe que se a gente deixar a musculatura ali para que ela venha, pode ser que ela não tenha essa percepção. Né? Porque a musculatura do assoalho pélvico, ela não está numa condição normal de temperatura e pressão. Ela tem uma condição alterada, de fáscia mesmo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer o tecido facial maleável e com força.
Só que, às vezes, ele tem essa maleabilidade de um jeito que ele está tendendo para uma frouxidão. Então, ele não tem o tônus necessário para que ele responda com essa contração. Ele pode estar hipotônico ou pode estar hipertônico também, porque a gente não pode esquecer que muitas gestantes têm um assoalho pélvico tenso, porque ao longo da gestação, né, é inconsciente. Esse medo de perder o bebê e essa necessidade de ter que sustentar a barriga traz uma posição em que ela faz, às vezes, até uma retroversão e ela segura mais o assoalho pélvico, com maior dificuldade para relaxar e para ter essa maleabilidade do tecido. Eu vejo essa contração também com uma tendência de controlar as coisas, às vezes, sabe? Eu quero controlar. Então, são pessoas, às vezes, que têm uma personalidade, assim, né? De controle mesmo. E o controle, sem eu perceber, sem ela perceber, está lá ativando e contraindo. Porque o assoalho pélvico, ele tem essa característica, né? De a função da sustentação, né, faz com que, às vezes, a pessoa, né, tensione mais do que precisa. Entendi. Né? Isso, exatamente. Como proteção mesmo. Como proteção, minha função proteger. Então, eu vou sustentar, só que eu sustentei mais do que precisava, né? E aí passa a ficar não tão funcional. Não tão funcional. Da mesma forma que a função, quando está em presente a tensão, você não tem essa maleabilidade do tecido. E quando tem uma frouxidão, você também não tem essa resposta quando é exigido no aumento da pressão intraabdominal, porque o assoalho pélvico está mais flácido. No caso, a gente não pode nunca esquecer que a incontinência urinária de tensão no assoalho pélvico, ela pode ser por esforço também. Então, o que acontece? Se a tendência desse assoalho pélvico está mais tenso, né? Ou quando ela tosse, espirra, ele não tem reflexo, tá? Certo? Por quê? Porque não tem espaço para contrair, porque já está tenso. E quando está flácido, está hipotônico, também não tem essa resposta, né? Então, a gente tem que observar sempre a queixa, qual é a queixa que vem, e na avaliação a gente identifica se tem uma tensão ou se tem uma frouxidão, tá? Então, essa diferença também é super importante, embora tenha sintomas semelhantes de perda urinária durante a tosse e espirro, a causa dessa perda urinária pode ser diferente se for um assoalho pélvico tenso e se for um assoalho pélvico fraco, acontece o mesmo sintoma. Né? Então, é importante a gente também relacionar o sintoma com a avaliação. Né? Gente, é importante vocês comentarem, pelo menos comentem aqui, Renata, Priscila, faça um comentário, porque senão fica só a gente falando, né? A gente trouxe esse tema da incontinência urinária, da perda do xixi na gestação, porque é uma queixa bastante comum, e a gente não trata incontinência urinária na gestação, né? A gente acompanha, a gente traz sempre o trabalho de assoalho pélvico, porque o trabalho de assoalho pélvico na gestação é para um assoalho pélvico funcional, e o que é um assoalho pélvico funcional na gestação? Tem alguém que levantou a mãozinha aí, Nildete, pode falar. Eu estava pensando aqui no que você estava falando, e aí me surgiu uma dúvida. Quando começa a ter as aberturas do quadril, né, da pelve, também vai relacionar com essas perdas urinárias ou não? Normalmente, não sei se a Sandra observa isso, né? 25, 26 semanas, ela tem uma mudança nessa acomodação, porque a barriga começa a despontar mais, começa a pesar sobre as articulações e a bacia ela se alarga, né? Então, eu vejo bem nessa fase, naquelas que já tinham incontinência urinária, que deu uma estabilizada, porque às vezes a gente começa a fazer exercício, dá uma estabilizada. Nessa fase, 25, 26 semanas, volta a perda, né? Porque tem essa acomodação. E parece que depois passa também, às vezes mais para o final da gestação volta, porque tem uma questão de que o peso está todo sobre a bexiga, né? Você percebe essa transição também, né? Mas eu acho que tem um fator relaxina também, que começa a ser liberado mais ou menos nessa fase também, 20 semanas, 20, né?
com 32 semanas aí, né, tá no auge. Então, que vai subindo, né, cada vai vez subindo mais. cada vez mais. Então, eu vejo essa relação também nos tecidos de sustentação. Porque a relaxina vai agir justamente nos tendões, né, na face, no colágeno dessa estrutura. Exatamente, vai liberar colágeno. Vai liberar, então é normal vir a perda por conta disso, né? E você costuma trabalhar efetivamente com treinamento do assoalho pélvico para melhorar, ou você vai... Faço, você sim, também, sim. Direto ao point, direto ao ponto, porque... Se não faz, não melhora, né? Eu acho que, como a Liris falou, a gente não trata incontinência urinária, mas depois, sim. Então, você já vai trabalhando, né, os tecidos, já vai trabalhando a mulher, já vai trabalhando o que é que vai precisar depois, né? Em geral, quem teve incontinência urinária durante a gestação vai ter depois, no pós-parto também. Isso também é a recorrência Você faz maior. Treino de contração rápida? Faço, das duas. Treino de contração rápida, puxar o zíper, mostro onde que é, e também as fibras de contração sustentadas. Sustentado, legal. E aí posso trazer também, né, esse trabalho 25, 50, né, como é que você vai gradualmente, e pensando também sempre nesse foco do relaxamento. Né? Por isso que porque a gente fica assim, às vezes é interessante, né? Porque ele dá uma noção de relaxamento também para o trabalho. Se tem uma disfunção ali, às vezes vale a pena um treinamento com feedback nessa fase. Exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que a percepção corporal, ela né, já assim, né? Você vai precisar isso na gestação. Às vezes o reeducador me ajuda bastante. O uso do reeducador, porque ela vai visualizando a anteninha, então ela tem a resposta do movimento, né? E aí eu acabo fazendo treino em pé também, para dar esse fortalecimento. Mas eu não trabalho com cone, tá? A diferença do reeducador é que o reeducador não tem peso, né? Então, qual é o problema do cone? O problema do cone é que a sensação do peso, de perder o cone vaginal, já traz uma tensão maior, tá? Traz essa resposta reflexa. Mas o treino com o reeducador não tem esse problema. O reeducador praticamente não tem peso ali, tá? Certo? Vou fechar aqui. Tá certo. Né? Contração ou só de relaxamento? Olha, se ela veio só nessa fase, no finalzinho da gestação, e imagina assim, ela vem com 36 semanas, ela está quase parindo. Qual é o objetivo ali de você trabalhar a contração, sendo que ela tem dificuldade de contrair, porque está tudo mais inchado? Né? Eu posso até trabalhar com percepção para ela ter a noção da contração, mas dificilmente eu consigo trabalhar com força, tá? Com força de contração, ter ganho de força. Então, eu posso focar até numa percepção, mas eu não foco num treino de força. Eu foco mais num treino de relaxamento, de respiração, focando no parto mesmo. E você, Sam? Também, igualzinho. Né? Porque não adianta, a gente não tem tempo hábil para realmente ter um treinamento dessa musculatura, Malu. E eu faço um treino funcional básico, assim, né? Então, sempre orientando, olha, quando você pegar um peso, você agachar, você levantar, traz a questão da postura, do abdômen, trazendo esse assoalho pélvico junto. Se você estiver escovando o dente, mantenha a sua postura bem alinhadinha e vai ali, ó, sentindo o assoalho pélvico, traz a contração. O que é importante? É sentir que o músculo fecha e sobe, e que quando relaxa, perceber que ele relaxa mesmo. Então, assim, como na gestação é importante que ela tenha principalmente essa coordenação entre contração e relaxamento, né? A gente foca o relaxamento, às vezes, um pouquinho mais de tempo do que numa mulher que não é gestante, tá? Então, se ela contrai, por exemplo, contrai, segura 4 segundos, dá uns 10 segundos para ela relaxar e contrair de novo. Foco no relaxamento. Assim, né? Coloca, porque a gente
pensa sempre que a contração é o cara, né? Exatamente. Então, assim, a percepção do que a gente está falando, né, desse músculo que vai baixando devagar, especialmente os músculos mais profundos, elevador do ânus, a gente vai sentindo esse tchu-tchu-tchu-tchu devagarinho, né, essa percepção, ela é tão importante quanto o entender que eu estou contraindo, que eu não estou levando para o bumbum e vários outros músculos, né? Então, eu foco bastante nessa percepção do relaxamento também. E aí eu uso bolinha, eu uso, né, umas almofadinhas. Isso, a gente não pode bolinha, esquecer desses recursos, porque ajuda muito a perceber, né? Exatamente. Ajuda a perceber na contração e no relaxamento, né? O contato, né? Exatamente. Ajuda muito mesmo. Certo, meninas? E aí, perguntas, dúvidas? Quem está com a gente hoje? A gente está retomando Grávidas, pensando numa proposta, né, que traga um pouco mais aí de reflexões também, né, e é muito importante que a gente tenha gestantes aqui, né, então se vocês puderem divulgar para as grávidas, né, e essa troca ela possa ser rica entre os profissionais, entre as gestantes também, né, a gente continua aí na nossa divulgação da oficina do Grávidas em Movimento, e é muito importante essa participação e contribuição de vocês, porque é uma oportunidade de vocês mandarem, às vezes, dúvidas, mesmo uma mensagem, alguma coisa assim, e enriquecer as nossas dúvidas, certo? Isso. E agora a gente vai também abrir o canal Grávidas em Movimento, onde a gente quer colocar exercícios, movimentos. Eu e a Liris, a gente está sempre conversando e sempre trocando muita figurinha, né? Então, a gente quer, com esse canal, também trazer esse conhecimento, essa possibilidade aí da gente poder fazer essa troca, né? Exatamente. Né? Até porque são trabalhos que se complementam, né? A gente fala muito do movimento fluido, mas esse movimento fluido não é algo fácil para as mulheres, né? Então, estar nesse lugar não é fácil nem para o fisioterapeuta, terapeuta, nem para o paciente. Então, construir essa percepção corporal, né, segmentar o passo a passo, né, para ter as vivências, as experiências e também as movimentações, as aberturas de pelve, os relaxamentos, as ativações necessárias aí para o parto. Então, é uma construção em conjunto nossa, né? E a gente vai querer, claro que cada vez mais compartilhar isso com vocês, porque Oi. A gente teve uma quedazinha. Opa! Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Teve uma quedazinha aqui, voltou. Teve uma queda. Pronto. Aí caiu e voltou. Então tá bom. Né? E o objetivo aqui é trazer a gestante, né? Claro que a gente enriquece toda a nossa discussão, né? Mas é muito importante que o grávida chegue para as mulheres na gestação, certo? Muito bom, meninas, muito obrigada aí pela participação, tá? Se alguém tiver algum comentário, tem uma pergunta aqui, ó. Temos uma gestante, a Anne, que legal. Ó, estou gestante 27 semanas, não percebo a incontinência urinária, apenas a dor na pelve. Anne, aonde que dói a sua pelve? Fala pra gente. Aonde que você tem dor na pelve?
A gente já fez, né, Sandra, falando de dor na região do pubis, principalmente, dor na lombar, dor no quadril, trabalho do movimento, né, da estabilidade também. A dor normalmente vem por conta da relaxina, né, dessas sobrecarga nas articulações, isso gera instabilidade e aí acaba, às vezes já tinha uma instabilidade antes da gestação, e aí que aumenta essa instabilidade na gestação. Certo? Então é isso. Entre as pernas, principalmente quando eu fecho as pernas. Na hora que vai virar da cama, né? Ou então vai pôr a calcinha, você fica no pé só, essa dor é bem característica lá. Ela até riu, né? Então, essa é uma outra dor. Ela advém, né, de outra questão. Que é bem do que não tem pubis, né? tanto a ver com o períneo propriamente dito, que, afinal, mas de qualquer forma, né, eu acho que tudo está envolvido sempre, né? Mas é uma dor diferente essa, Anne. O trabalho de postura, Anne, de você ficar na postura retinha, de sentir essa contração do abdômen, ajuda a dar uma estabilizada, Isso, né? Verdade. Tudo bem, não tem problema, tá? E a gente tem, fica ligada, você está de 27 semanas ainda, a gente tem aí, né, todo o período ainda da sua gestação, a gente vai divulgando os temas, né, que a gente teve um feriado, então a gente retomou depois do feriado, né, e aí a gente vai organizar toda a programação, tá? Então a gente já tem aula que está gravada, falando de dor no pubis, tá lá no YouTube, é só colocar Grávidas em Movimento, tá? E aí tem os vídeos que estão gravados. Se você quiser o link, que é da playlist, pode mandar um direct lá no Instagram da Cinésia ou da Sandra, que aí a gente manda o link para você da playlist, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês, né, Sandra? Isso. Em pé. Em pé. Opa.